Compreender as transformações do mercado e mapear os obstáculos ao desenvolvimento do Brasil é o propósito do Fórum Caminhos da Liberdade, um dos principais encontros do país dedicados a fortalecer o protagonismo cidadão. O evento acontece no próximo dia 11 de setembro. Sobre o assunto, recebemos agora o economista e ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Troirro, que inclusive vai participar do evento. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer falar com vocês, meus amigos do Jornal da Manhã. Bom, o evento, o tema desse ano do Fórum é justamente isso, Nova Rota, Novo Brasil. A partir da sua experiência, Marcos, à frente do Banco do BRICS, qual seria, na sua avaliação, o principal obstáculo que o Brasil precisa eliminar para realmente construir, essa nova rota de crescimento? Inclusive, falávamos há pouco desse reposicionamento, realinhamento global, principalmente do ponto de vista econômico. Veja, se você pegar a queda do Muro de Berlim em 1989 até muito recentemente, a gente viveu um período que nós poderíamos chamar de globalização profunda. Aliás, é até interessante lembrar que está fazendo exatamente 20 anos que foi publicado um livro do colunista do New York Times, o Thomas Friedman, chamado O Mundo é Plano. A ideia de que nós teríamos cada vez menos obstáculos ao comércio internacional, cada vez menos constrangimento ao fluxo internacional de capitais, de investimentos. E o Brasil não entrou nessa onda. O Brasil continuou uma economia muito fechada. O Brasil participou pouco das chamadas cadeias globais de valor. O Brasil, até muito recentemente, tinha um percentual muito pequeno do seu produto interno bruto como soma de exportações e importações. Então, ao contrário de outros países, sobretudo no Sudeste Asiático, que conseguiram surfar a onda para aumentar a sua riqueza, a sua prosperidade durante esse período em que a economia mundial esteve mais aberta, o Brasil não fez isso. Então, nós perdemos uma fase importante. E agora nós estamos entrando num outro jogo, são novas regras que ainda estão se desenhando. A ideia de previsibilidade, segurança nacional foi para o centro do palco. Hoje, talvez a principal força a determinar o caminho dos mercados é a força da geopolítica. E aqui, Soraya, eu acho que o Brasil vive uma espécie de cabo de guerra, porque se por um lado o mundo tem nas economias emergentes o principal motor de crescimento, e isso significa uma boa notícia, por exemplo, para produtos em que o Brasil tem grandes vantagens comparativas, como é a questão da produção de alimentos, a agroindústria. O Brasil é um ator importante no campo da diversidade energética, da construção de uma economia mais circular. Mas veja, quer dizer, você tem esses ventos de cauda, essas forças que são importantes. Agora, o Brasil encontra-se num momento muito difícil. Eu não consigo lembrar de uma situação semelhante, por exemplo, nas suas relações com a maior economia do mundo, que é a economia norte-americana. Os Estados Unidos são o principal investidor estrangeiro direto na economia brasileira. O Brasil precisa desse investimento porque é um país que poupa e investe muito pouco. E como os outros países também estão se reformando, também estão se preparando para essa nova fase, a minha impressão é que o Brasil está muito pesado. Por exemplo, hoje o Brasil tem 33%, do seu produto interno bruto representado pela carga dos impostos. Então, como nós temos que apostar corrida com outros países que estão desburocratizando, estão diminuindo impostos, estão desregulamentando, o Brasil fica um pouco para trás. Então, eu acho que o grande desafio nesse momento é, mais uma vez, entender para que lado o mundo está caminhando. É um mundo que vai oferecer muitas oportunidades para o Brasil no campo da segurança alimentar, segurança energética e assim por diante. Só que o Brasil também precisa fazer muito a sua lição de casa. E digamos assim, esse é o conjunto de temas também que nós vamos debater na quinta-feira, no dia 11, em São Paulo, na conferência Caminhos da Liberdade. Aliás, Marcos, o Caminhos da Liberdade, nesse fórum, já com 11 edições, ou seja, um evento consolidado, acontecendo exatamente numa semana em que a gente tem também reunião do presidente Lula com outros representantes do grupo BRICS, exatamente para tratar do tarifaço e possivelmente dessa nova resposta a esse realinhamento que a Soraya destacava, que o senhor acabou compilando aqui para a gente também. O que dá para esperar dessa reunião? Porque são países que também serão, claro, impactados por esse novo momento, não? Nonato, o Brasil tem um desafio muito grande, porque ele tem hoje um perfil econômico
que o aproxima muito, por exemplo, do ponto de vista econômico-comercial da Ásia. Para que os nossos amigos da Jovem Pan possam ter uma ideia, hoje de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a Ásia. E se nós pensarmos, por exemplo, no mapa mundi, né, e você pensar no continente asiático, e você retirar do mapa aqueles países que a gente chama de Oriente Médio, mas que ficam geograficamente na Ásia, como é o caso da Arábia Saudita, como é o caso dos Emirados Árabes. Se você tirar também a maior economia da Ásia, que é a China, e se você tirar do mapa também a segunda maior economia da Ásia, que é o Japão, ainda assim as exportações brasileiras para o resto do continente asiático hoje já estão muito próximas daquilo que a gente exporta para os Estados Unidos ou para a União Europeia. Então, nós temos uma proximidade, nós temos um interesse comercial grande em relação aos países asiáticos e isso só deve aumentar. Agora, o Brasil deve utilizar todas as oportunidades possíveis para criar outras vias, outros caminhos. Por exemplo, eu fui um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia, que foi concluído pela primeira vez lá em 2019. Não se reuniram condições do processo ir adiante naquele momento, porque ele precisa de um rito legislativo. Agora, mais recentemente, por conta da nova política comercial do governo Trump 2.0, criou-se as condições necessárias para que isso avance, e eu acho que realmente nós vamos ter um progresso aqui importante nos próximos dias. A União Europeia é a segunda maior economia do mundo no seu conjunto, ela perde apenas para os Estados Unidos. Então, nós temos uma alternativa de mercados na Europa, é algo fundamental para o Brasil. Como é algo fundamental também, nós retomarmos as nossas relações comerciais com os Estados Unidos. Hoje o mundo tem essencialmente 193 países, né? O mercado americano é o maior mercado importador do mundo. O Brasil, mesmo antes do chamado tarifaço, ocupava apenas cerca de 1,1% de tudo aquilo que os americanos compram do mundo. Então, mais uma vez, sim, alguns países dos BRICS são mercados importantes para nós. Há outros países da Ásia que não são parte dos BRICS, que também são de bastante relevância. E, claro, nós não podemos esquecer os mercados mais tradicionais, porque em relação a eles funciona não apenas a via do comércio exterior, mas também a via do investimento estrangeiro direto. Se você pegar os 10 maiores investidores no Brasil, do ponto de vista da origem geográfica, você vai perceber que 8 deles ou são países da América do Norte, né, no caso dos Estados Unidos, ou são países da Europa. Professor, para a gente fechar aqui rapidamente, queria uma avaliação sua a respeito do que ocorre na Argentina. Nós tivemos as eleições legislativas na província de Buenos Aires com a vitória do Partido Peronista, uma ampla derrota para o Milei. Lembrando que recentemente tivemos aquele escândalo indicando que a irmã do Milei poderia estar sendo beneficiada por propina numa compra de medicamentos. Além disso, tem a economia que deu uma certa travada, a interpretação também do Milei de mexer no câmbio do país. E a gente lembra de Buenos Aires, que tem 40% do eleitorado argentino, ou seja, é um cenário bem expressivo. Qual é o tamanho da preocupação do nosso vizinho argentino em relação aos rumos da sua economia e principalmente após essa derrota do Milei? Nonato, você sabe que outro dia eu estava conversando com um amigo argentino e ele estava me dizendo o seguinte, é um historiador argentino, e ele estava dizendo que 100 anos atrás, quer dizer, se nós pegássemos uma máquina do tempo e voltássemos para 1925, se você fosse um emigrante europeu, um sujeito que está saindo da Europa, um espanhol, um italiano, e você tivesse que decidir para onde você ia, a decisão entre emigrar para a Argentina ou emigrar para a Califórnia era uma decisão duríssima, porque a Argentina era uma das 5, 6 maiores economias do mundo, extraordinariamente próspera. Nós estamos falando da Argentina, Nonato, de um século de má gestão macroeconômica. Populismo, controle de preços, congelamento de ativos, congelamento de depósitos bancários, incontinência fiscal. Enfim, há um dicionário gigantesco, né, de erros macroeconômicos que o nosso vizinho fez, muitos deles repetidos por nós também aqui no Brasil. E pela primeira vez na história argentina, né, quer dizer, com a vitória do presidente Milei, você tem um projeto mais liberal, mais libertário, mais pró-mercado, que já rendeu frutos muito importantes do ponto de vista da arrumação da casa macroeconômica. Agora, se eu pudesse usar uma imagem, Nonato, esse carro, ele entrou no túnel, ele ainda não saiu do outro lado, ele está no meio do túnel, demora muito tempo para essas coisas acontecerem e, claro,
parte desses ajustes leva a sacrifícios no curto prazo, no médio prazo, e isso às vezes machuca os resultados político-eleitorais daqueles que estão fazendo esses ajustes que são tão fundamentais para um país como a Argentina. Mas que ninguém se engane, a agenda econômica do presidente Milei é uma agenda correta, é uma agenda que vai colocar a Argentina nos trilhos. Eu torço para que essa perspectiva de mais longo prazo saia vencedora, ao contrário do que mostraram, por exemplo, os resultados dessas eleições do final de semana. Aliás, o próprio Milei alertou isso quando foi eleito, né? Que o remédio no primeiro momento seria bem terrível para a sociedade argentina. Nós conversamos com o economista e ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Troirro, também participará do Fórum Caminhos da Liberdade nesta semana em São Paulo. Professor, muito obrigado pela gentileza, um bom dia ao senhor. Bom dia, muito obrigado a todos.